Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês sabem, eu sou o Renan, sou acadêmico do curso de matemática. Como eu falei no meu vídeo passado, estarei aqui com vocês nesses próximos 2 meses aí, fazendo estágio aqui com a professora Silvana. Vamos dar continuidade ao conteúdo aqui, dando mais uma revisão para vocês sobre os assuntos que vocês viram no segundo semestre e no primeiro semestre desse ano agora, no início. Então aqui hoje a gente vai abordar um pouco, uma revisada sobre o fatorial, né? A gente vai estudar a permutação simples e a permutação com repetição. Então a gente vai ver aqui o que é uma permutação, depois o que é uma permutação simples e uma permutação com repetição. Estudo relacionado à análise combinatória, que vocês já viram no semestre aí passado. Ok? Então primeiramente a gente vai abordar o que é uma permutação, depois é a permutação simples, como se calcula ela, e como também se calcula uma permutação com repetição. Tá? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a permutação simples. No caso, primeiramente, a permutação com simples. Vamos ver aqui, primeiramente, o conceito. Vamos lá. Que é permutação. A permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existe para ordenar os elementos de um conjunto finito. Então, como ele fala aqui no conceito de permutação, então a gente calcula as várias maneiras para a gente determinar quantas maneiras a gente pode determinar uns elementos de um conjunto. Ou seja, a gente pode mudar a posição desses conjuntos. Quando esses elementos estão em ordem, são ordenados, estão em uma ordem. Então, de quantas maneiras a gente pode trocar de posição? Isso que é uma permutação, quando a gente troca os elementos de posição. A gente está permutando, fazendo uma troca. Aí fala aqui, fazer uma permutação é realizar uma troca. Não falei, então a gente vai permutar é trocar. Então a gente tem um elemento, temos, por exemplo, uma fila de banco, por exemplo. Aquilo ali é um conjunto de pessoas, né, que estão em uma ordem, uma fila. Então, se a gente trocar as pessoas de posição, a gente está permutando, fazendo uma permutação. Ok? Então, isso é uma permutação. Esse é o significado, troca de posições. Aqui, aí faz assim, ó, nos problemas e nos problemas de combinatória. Acho que aqui é a análise combinatória. Significa trocar os elementos de lugar considerando a ordenação desses. Então os elementos estão em ordem, estão numa certa posição. Aí quando eu troco eles de posição, eu estou permutando. Então basicamente isso que é o conceito de uma permutação. A troca dos elementos dentro de um determinado conjunto finito. Ou seja, um conjunto que tem um número finito. Aí aqui, primeiramente vai abordar a permutação simples. O que seria a permutação simples? Pelo nosso conceito que tem aqui, uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito. Então tipo, tem um conjunto que está ordenado, ele está seguindo uma ordem. Então, quando seus elementos não se repetem, são distintos. Então, eu tenho um conjunto finito e esses elementos são todos diferentes um do outro. Então, quando eu troco ele de posição, esses elementos estão fazendo uma permutação simples, ok? Aí ele fala que é utilizada para determinar a quantidade de ordenações. Então eu tenho a primeira ordem, tenho uma fila, né, com tantas pessoas, cada uma na sua posição. Então quando eu troco essas pessoas de posição, eu já permutei uma vez. Aí troco essas pessoas de posição de novo, estou permutando 2 vezes. Então a permutação simples, ela consiste em a trocação desses elementos, e a gente pode calcular quantas vezes eu posso fazer isso. Entendeu? De qualquer maneira eu posso fazer essa troca. Entendeu? Então, isso é uma permutação simples. A permutação simples, para ser permutação simples, os elementos precisam ser distintos, ou seja, tem que ser diferentes um do outro. Quando os elementos são iguais, aí já é outra história, é o caso para a permutação com repetição, que a gente verá depois da permutação simples. Aqui. Então, eu tenho os elementos ordenados, se eu trocar eles de posição, eu estou permutando eles, fazendo uma permutação simples. Aí dá para me calcular quantas vezes eu posso fazer essas trocas, essas permutações. Aí tem uma fórmula para calcular a permutação simples, no caso. Então eu tenho aqui, ó, Pn é igual a n fatorial.
Então, Pn é a permutação dos elementos. Então, essa permutação dos elementos representada pelo P, aí esse N menor aqui um pouco, é igual a N fatorial. Então, para me calcular o número de permutações de um conjunto de N elementos, o que é que eu faço? Eu pego o número de elementos e calculo o fatorial deles. Esses elementos têm que ser distintos, não podem ser iguais. Então, eu calculando o fatorial deles, eu vou saber o número de permutações desse conjunto. Então, quantas vezes eu posso trocar esses elementos em ordem, na ordem deles. Então, eu vou trocar, calcular essa ordem. Ok? Então, isso é uma permutação simples. Então, a gente calcula usando essa fórmula aqui. Ó. Anagrama. Anagrama também é um tipo de permutação. Então, ele fala aqui, ó, anagrama é uma palavra formada com todas as letras de outra palavra. As palavras restantes não precisam ter sentido. Então, o anagrama também é um tipo de permutação, só que só envolve palavras. A permutação ela envolve vários tipos de conjuntos. Já o anagrama só envolve as palavras. Então, eu estou perguntando somente palavras. Aí ele fala aqui, por exemplo, quantos anagramas tem a palavra pato? Então, pato tem quatro letras. Ó. Uma, o P, o A, o T e o O. Então, são 4 letras aqui. São letras diferentes. Então, eu posso usar aqui a permutação simples. Então, se eu trocar de posição essas letras, eu estou calculando um anagrama. Entendeu? Então, usando a minha fórmula aqui, ó, Pn igual a N fatorial, N é o número de elementos do conjunto. No caso aqui, na palavra pato, eu tenho 4 elementos. Aqui, nesse conjunto da palavra pato. Aqui, eu tenho 4 elementos. O P, o A, o T e o O. Então, se eu calcular a permutação deles, eu posso calcular dessa maneira assim, ó. P de 4, que é o número de elementos, é igual a 4 fatorial, que é o número de elementos, no caso, só que aí é fatorial aqui. Então, calculando esse 4 fatorial, que eu posso calcular da seguinte maneira. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aí calculando 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Então, a palavra pato, ela tem 24 anagramas, ou seja, eu posso formar 24 palavras a partir da palavra pato aqui, ó. Trocando ela de posição aqui. Então, eu posso formar 24 palavras. Então, eu estou calculando os anagramas da palavra pato. Isso quer dizer, é uma permutação também. Só que aqui, quando é somente com palavra, nós chamamos de anagrama. Então, ele fala aqui, ó. Observe que a palavra pato é composta somente por letras distintas. Letras distintas, diferente da outra. P, T, O, A. Então, a quantidade de anagrama é 24. Então, a quantidade de palavras que eu posso formar a partir da palavra pato é 24. Então, essa é a ideia de permutação simples. Onde eu tenho elementos distintos no conjunto e o conjunto ordenado. E eu trocando a ordem desses elementos, eu posso calcular o número de permutações. Então, eu posso fazer quantas maneiras pode ser feita essa troca. Então, através dessa fórmula que eu coloquei aqui, ó, Pn igual a N fatorial, ok? N é o número de elementos, aí, então o número de elementos fica fatorial aqui. Colocando qualquer valor aqui, eu posso calcular o fatorial de um elemento, do número do conjunto. Aí o próximo conteúdo, que é a parte agora de permutação com repetição. Aqui, nesse anterior, na permutação simples, não podia ter palavras repetidas. Então, se tivesse palavra repetida, já não seria uma permutação simples, já é uma permutação com repetição. Então aqui, aqui é um pouco diferente lá é diferente um pouco daqui, por essa distinção, né? Que lá só pode ser palavras e elementos diferentes. Aqui pode ter elementos iguais. A gente consegue calcular também a permutação dessas palavras com letras iguais ou elementos iguais de qualquer conjunto que a gente quiser calcular. Então ele fala aqui, ó, uma permutação com elementos repetidos, ou seja, então eu tenho um conjunto, nesse conjunto tem alguns elementos que se repetem, são iguais. Aí, então aqui ele fala aqui, ó, acontece em um conjunto N de elementos, em alguns destes são iguais. Então uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de N elementos, alguns destes são iguais. Então eu tenho um conjunto, como eu falei, aí dentro desse conjunto tem alguns elementos que são iguais, então essa é uma permutação com repetição. Aí ele fala aqui, ó, na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial do número total N de elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Então, como é que eu vou calcular essa permutação com repetição? Eu vou pegar o número total de elementos que tem no conjunto
e vou dividir pelo número de elementos que se repetem. Isso que eu vou fazer. É assim que a gente faz para calcular a permutação com repetição. Então ele tem aqui a fórmula, ó. Pn é o número total de elementos. Esse parênteses aqui, que esse outro conjunto aqui em cima, ABC, são os elementos que se repetem nesse conjunto N aqui. Então como é que eu calculo? Então, eu vou pegar então o todo dele, todos os elementos desse conjunto, o fatorial, e vou dividir pelos elementos que se repetem. A, no caso está repetindo aqui A, B e C. Então vai ser multiplicado por A, por B e por C. Então esses são os elementos que se repetem. Então eu pego o número total e divido pelos elementos que se repetem aqui do conjunto, ok? Então ele fala assim, ó, Pn é o número de permutações de n elementos. Então esse Pn aqui é o número de permutações de n elementos, só ele aqui. Quantas permutações eu vou calcular desses n elementos? Aí esse A, B, C aqui, esse conjunto aqui, pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, pode ser infinito no caso, são o número de elementos de cada tipo que se repetem. Então aqui são os valores que se repetem aqui, ok? E n fatorial, esse n fatorial aqui em cima é o fatorial do total de elementos de n. Então esse aqui então é o cálculo do fatorial de todos os elementos do conjunto n. Vamos fazer um exemplo para tentar ver de maneira mais clara como funciona, porque conceitualmente assim às vezes não é tão legal, a gente não consegue ver bem assim como é que funciona essa técnica para resolver, mas se você conseguir assimilar dos exemplos, você consegue entender também essa parte do conceitual aqui. Aí temos aqui, ó, exemplo, vamos determinar a quantas permutações existe na palavra ovo. Para facilitar, vamos colorir as letras. Vejamos os anagramas da palavra ovo. Aqui eu estou calculando permutações de palavras. Quando é palavras, a gente não chama provavelmente de permutações, chama de anagramas. Que é a permutação também, mas quando se trata de palavras, a gente chamaremos de anagrama. Então ele fala, você vê que a palavra ovo, tem 3 letras nesse conjunto aqui, ó, nesse conjunto aqui, a palavra ovo. Isso aqui é um conjunto, pode dizer, de ordenado. Está na primeira, na segunda e na terceira ordem. Então eu tenho 3 palavras, mas 2 se repetem. 2 palavras se repetem. O O repete aqui. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei, eu vou fazer o anagrama dessas palavras aqui. Agora, ou seja, eu vou trocar de posições ela aqui. A palavra, quantas vezes eu vou poder fazer isso que a gente vai ver agora. Então, na prática, as seguintes permutações equivalem a apenas uma. Então, aqui, primeiramente, eu coloquei um O de vermelho, o V eu coloquei de preto e o outro O eu coloquei de roxo. Então, eu vou trocar agora de posição aqui. Eu tenho a palavra ovo aqui, eu vou trocar agora de posição. Eu coloquei esse O para cá e esse outro O para cá. Então ficou ovo também. A gente viu que trocando de posição os 2 O aqui, a gente vê que a palavra continua a mesma. Aqui não, então não houve aqui se não houve uma permutação, mas a palavra continua a mesma. Aí agora eu troquei agora, eu coloquei o V para frente aqui, coloquei o O como esse O roxo na segunda posição e esse O vermelho na terceira. Ok? Então permaneceu aqui ele. Eu troquei de posição agora. Esse O roxo veio para cá e esse O vermelho veio para cá. Ou seja, então eu fiz aqui a permutação. Mas a gente vê que continua a mesma palavra. Ó, vou e vou. Continua a mesma coisa. Não mudou nada a palavra. Apesar de ter trocado, mas continua a mesma palavra. Agora eu coloquei o V para a última posição. Aqui primeiramente eu coloquei no meio, depois eu coloquei no início, depois eu coloquei no fim agora o V. Aí ficou agora, então eu coloquei o O roxo primeiro e o O vermelho segundo. Não é isso? Aí eu troquei. Aqui agora eu coloquei o O vermelho para cá e o O verde para cá. Aí eu permutei aqui. A gente vê que continua a mesma palavra. O, V, não mudou nada. Apesar de ter trocado, feito a permutação. O que a gente pode concluir disso então? Que a gente vai ver adiante. Olha só, o número de permutações simples com 3 elementos é dada por T de 3, que a gente viu pela fórmula lá, que vai ser igual a 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, se eu tenho um conjunto com 3 elementos distintos, o fatorial dele vai me dar 6. É 6, vai me dar 6. Quando eu calculo o número de permutações, eu vou ter 6 permutações. Ou seja, esse elemento com 3
com 3 elementos eu consigo fazer a troca ser maneira diferente. Aqui, quando eles são distintos. Mas a gente viu agora quando eles são iguais que isso não acontece. Ok? Ele fala aqui, ó. No entanto, algumas permutações se repetem e não podemos contá-las 2 vezes. Então aqui, por exemplo, a gente viu aqui, ó, eu troquei de posição aqui, a palavra continua a mesma. Então eu não posso contar uma permutação, 2 permutações, não posso contar assim. Isso aqui eu tenho que contar só como uma, essas duas vão valer como uma. Mesmo caso aqui, ó. Essa aqui eu não posso contar com outra permutação, porque a palavra continua a mesma, então essa aqui eu vou contar como uma também. Aqui também, ó. Mesmo trocando de posição os dois O, continua a mesma palavra. Então eu não posso contar como 2 permutações aqui, só como uma. Então aqui ficou uma permutação, aqui ficou outra permutação, aqui ficou outra permutação. Então, se a gente fosse calcular, quantos anagramas tem a palavra ovo? Tem uma aqui e uma aqui. Somando as 3 vai dar. Então eu só consigo, trocando de posição as palavras ovo, eu consigo só 3 combinações. Então é o que a gente fala aqui no exemplo. Aqui, para isso, devemos dividir. Agora a gente vai usar a fórmula que a gente viu aqui, sobre a fórmula aqui para a gente calcular, ó, a permutação com repetição, quando os elementos se repetem. O que a gente vai fazer? Aqui, ó. Ele fala que para isso devemos dividir o P de 3, ou seja, o número de permutações, pois a palavra se repete 3 vezes, pelo número que se repetem. O número que se repete, no caso. Fala aqui, ó. Devemos dividir, ó, no caso, o P de 3, que foi o número de permutações, pelo número das palavras que se repetem. No caso, eu tenho 3 permutações. O P de 3 vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial. Por quê? Aqui são o número de elementos, total do conjunto, dividido pelo número de elementos que se repetem. Aqui ele colocou 2 fatorial, mas a gente poderia fazer de outra maneira também, usando aqui a nossa fórmula. Aqui ele colocou um pouco diferente da fórmula que a gente... Eu acho que ele pega o número total de elementos e fatorial pelo número de elementos que se repetem. Então aqui a gente poderia fazer assim. É que ele colocou dessa maneira, mas poderia colocar então. O número de elementos do conjunto é 3. Que se repetem são 2. Então 2 vezes 2, então ficar 1 mais 1 que é 2, né? Com 2 elementos vai ficar então 3 fatorial sobre 2. Aí ficaria então 2 fatorial, eu sei que vai me dar 2, porque 2 vezes 1 vai ser 2. E 3 fatorial 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ficar então 3 vezes 2 vezes 1 vai me dar 6. E 2 vezes 1 vai me dar 2. Então 6 dividido por 2 é 3. Então, na permutação com repetição, com 3 elementos, sendo que 2 se repetem, eu vou conseguir formar só 3 palavras, como a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vale uma palavra, essas duas trocas por uma palavra, essas 2 trocas valeu uma palavra, essas 2 trocas valeu uma palavra só. Então tenho 1, 2, 3. Então realmente eu consigo só 3 palavras trocando a palavra ovo. Então é essa parte aí basicamente de permutação simples, permutação com repetição. Essa é a diferença. A simples ela só é simples quando os elementos são diferentes. Permutação repetida quando nesse conjunto possui elementos iguais. Então as técnicas para calcular está aí. Ok? Então desde já que eu quero agradecer aí para quem verá o vídeo, né? E poder contribuir para a formação de vocês. Qualquer dúvida pode me procurar. Ok? Abraços e obrigado.